cantinho do pensamento polêmico hoje. A questão é, será que sexo está super valorizado? Vamos lá. Sexo é bom e deveria ser para todo mundo. Afinal de contas, sexo dá prazer fisiologicamente falando e também tem um jogo emocional aí, psicológico, enfim, sexo é poder. Sexo é a concretização de um desejo. Sexo nos faz sentir vivos, sentir gozando a vida plenamente. Eu não pude evitar o trocadilho do gozando a vida porque é bem por aí mesmo. Agora, a gente também vive um momento em que há um excesso de estímulos por se sentir um ser absolutamente sexual o tempo todo. Se você não tem uma vida sexual plena, seja solteiro ou seja casado, há algo de muito errado com você. Como você pode não gostar de sexo? Como? Você é estranho. E é por isso que, inclusive, as pessoas evitam falar sobre esse assunto, que talvez elas achem que se fala demais sobre sexo, que isso é só mais uma questão na vida. E nesse aspecto eu concordo. Não tem que ser o foco central, pelo menos não para a maioria das pessoas. A gente tem que ter a percepção de que cada um tem seus valores, suas prioridades, e que talvez isso não seja o mais importante numa relação. Eu parei para pensar sobre isso, porque eu li uma matéria no BuzzFeed sobre alguns motivos que levam casais a praticamente não fazerem mais sexo. E os motivos eram os seguintes. Falta de libido de ambas as partes. O que me deixou pensando, beleza, falta de libido, mas também nenhum dos dois se preocupa em ver quais são as questões envolvidas, né? Se são hormonais, se são emocionais, psicológicas, se é simplesmente porque um não tem tesão pelo outro. Mas enfim, essa era a questão. Outro seria o fato de serem pessoas que se definem como assexuadas, ou seja, não são seres sexuais, não fazem disso uma meta na sua vida. Ok, mais difícil de a gente combater, né, de argumentar. Outro aspecto seriam casais em que uma das partes sofre algum tipo de doença que impõe medicamentos que baixam a libido. Mas e aí a outra parte? Tá bem com isso? Não sente falta? Não sei. Fica aqui para vocês pensarem sobre isso. E mais uma justificativa seria crenças, tá? Crenças religiosas ou de fé, de que sexo é só para reprodução, mas nesse aspecto daí as duas partes têm que acreditar nisso, senão da mesma forma há um desequilíbrio. E por fim, relacionamentos em que as pessoas entendem que o mais importante é ser amigos, é gastar o tempo de outra forma, é o apoio mútuo. O que tá por trás disso, né? Não há tesão, não tem desejo um pelo outro. Enfim, eu particularmente, esses aspectos, eles não me resolveram nada na minha cabeça, porque fora na situação dos assexuados, que talvez realmente sejam pessoas que não têm desejo sexual por nenhum gênero, enfim. Fora isso eu não consigo entender, eu acho que daí a questão é outra, né? Talvez haja, sim, um desinteresse por quem está ali junto, outras questões que possam ser tratadas com médicos, com psicólogos, enfim, com especialistas, se é que a pessoa também realmente sente falta, né? Talvez não sinta e tá tudo bem. Mas eu penso que o mais importante, de fato, é que em um relacionamento, se estiverem em um relacionamento, haja muita conversa, muita comunicação para se compreender, se elaborar isso na cabeça e desconstruir essa ideia que se fez nos filmes de Hollywood, novelas, música, toda a arte, toda a cultura é focada no desejo sexual e na obtenção dele, né? Então, havendo toda essa conversa, essa cumplicidade no casal e os dois optando por isso, beleza. Agora, eu confesso que eu acho muito estranho um relacionamento a 2, ou a 3, ou a 4, ou a 5, agora tem o tal do poliamor. Mas enfim, em que não haja o sexo como consequência de uma relação, né? Como consequência de sentimentos, como consequência de cumplicidade, de intimidade, de toque, né? De química. E então eu acho isso, mas eu fiquei aqui pensando sozinha. Quero saber de vocês. Não me deixa falando sozinha. É um tabu. Quero ouvir. Põe aí no nosso cantinho do pensamento.